Olá, seja muito bem-vindo. Você está no podcast Pode Crer. Nós estamos diretamente dos estúdios da Vida FM e, como sempre, eu estou com meu amigo Luiz Felipe. Como é que está, Luiz? Muito bem. Ele não perdeu a oportunidade de me chamar de Luiz, tá? Mas eu sei fique à vontade, Luiz, Felipe, o importante é falar. Só não pode ter revanche. Fica tranquilo que a sua hora ela vai chegar, porque é só o início das entrevistas, né? Vai ter muitas pela frente e eu vou ter o meu momento também. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos com alguém aqui muito especial, alguém que faz parte da história dessa cidade e agora candidata a prefeita, Viviane Santana. Tudo bem, Viviane? Seja bem. Gostaria de parabenizar um ambiente agradável e mais um meio de comunicação, através do podcast Pode Crer. Gostei do nome, viu? Podcast Pode Crer. Isso aí. E nós estamos aqui hoje para conhecer a história da Viviane Santana, a história da infância, como foi que tudo aconteceu. A gente quer saber um outro lado da Viviane. Muitas pessoas conhecem a Viviane candidata, as propostas da Viviane, é claro que teremos o seu momento, mas hoje nós queremos saber, nasceu onde, como foi sua infância, a história da família, é isso que nós queremos saber. Conta um pouquinho pra gente, Viviane. Vamos começar onde você nasceu. Em Porto Ferreira. Sou ferreireira. Fruta dessa terra. Fruto desta terra. Isso aí. É isso mesmo. Sou a Viviane Santana, filha de Antônio Sebastião Santana, né? Meu pai faleceu, veio a óbito há 5 anos. E filha de Eva Luzia Vieira Santana. É quando você fala Antônio, assim... Toninho Santana. Quem vai conhecer? Toninho Santana, né? Agora, se falar Toninho Santana, tudo né? Todo mundo sabe quem é. Ainda mais quando se fala em futebol, né, Du? Acho que você acabou jogando com ele em futebol, né? Mas você era o quê? Moleque. Quantos anos você tinha? Menino. Era uma criança, né? Era uma criança. Era muito... Viviane, e filhos, a duplas de João, que você... Joãos, é. Joãos. Nome bíblico, né? Bíblico e forte. João Felipe e João Pedro. Ela tem o Felipe também, viu? Né? O João Felipe tem 25 anos, mora em Campinas, faz mestrado, está entrando no doutorado agora na USP. E o João Pedro tem 18 anos, cursa medicina e mora em Ribeirão Preto. Mas com o filho de 25 anos, ela não parece nem que tem... Você não vai parecer mais idade dessa. Você pode ser mais velho que ela. Pode perguntar, a gente fala assim, quase 50 anos. Já é a terceira entrevista e a gente fala, vamos perguntar, Felipe? Não, vamos falar não. Agora a gente não pode perguntar Pra mulher, a gente não pode perguntar. Isso é um desrespeito. Não, mas você sabe que eu estou numa melhor fase de idade da minha vida. De maturidade, de experiências adquiridas. Eu não tenho dificuldade nenhuma para falar na minha idade. Viviane, como foi a sua infância? Como é que foi? Quando você era criança, você brincava na rua? O que você fazia? Como é que era aqui a infância? Já que você nasceu aqui, as escolas que você estudou, Sim. conta pra gente. Nasci em Porto Ferreira, morava na Ferreira de Azambuja, perto do restaurante A Gaúcha lá. Você morava lá em cima? Morava, eu era, Quando nasceu, morava... Já morava ali. Vai lá. Filho, certo, tinha nem asfalto. Não tinha até, assim, asfalto, Não dá moral. Mas a minha infância foi uma infância ótima, até porque eu vim de um ótimo pai, né? E de uma formação familiar exemplar, né? Eu tenho muita referência através do meu pai e da minha mãe, né? Minha mãe até hoje, uma parceira, sempre do meu lado, apoia nas causas sociais juntas. E o meu pai também, um grande homem, né? E minha infância era lá. A gente falava Casa Amarela, porque a casa era amarela. Era amarela. Existe. E era uma casa Não. que tinha mais mulheres do que ela. Foi demolida, não tem mais essa casa. Uma casa com mais mulheres do que lá. Me conta aí, você tem 3 irmãs e um irmão. 3 irmãos. Que era dentro dessa casa, Onde as mulheres dominavam. aquele monte de menina. E eu sempre líder. Você é Sempre a mãe... liderando. Não. A Cristiane, aí vem a Viviane, Davi e Daiane. Porque A Daiane era caçula. a gente sabe, a gente dá uma fuçadinha na vida das pessoas, viu? Detalhes. E a gente sabe que você era meio que uma mãezona das suas
das suas irmãs ali, do pessoal? Você era aquela que cuidava, mexia do cabelo das irmãs. É sabe? verdade. Como você sabe dessa Sabe? A gente sabe dessas coisinhas assim. Você era uma mãezona. Suas irmãs, assim, tinham você como referência também, assim como você falou. Com o seu pai, a gente sabe que também era assim. Apesar de você não ser mais velha, você era que puxava As brincadeiras era sempre eu que organizava. Administrava a brincadeira, quem ia ser primeiro, quem ia ser em segundo. Então, liderança Que tipo de brincadeira que a gente ia fazer, a liderança vem de infância. Na verdade, é uma época muito boa, que não tem como voltar mais, mas é uma época que não existe, não vai existir mais aquela época, né? A gente Você podia brincava sair muito pra de rua. casinha, né? Eu lembro no quintal que a gente pegava tijolo para fazer fogãozinho com tijolo. Nas É aquelas brincadeiras, coisas bem boneca de tecido, que hoje você nem quase vê. não existe. Aquelas bonecas artesanais, minha avó fazia, costurava os vestidinhos. E eu lembro que tinha um limoeiro, né? Um pé de limão mesmo. no quintal. E a gente pegava as folhas do limoeiro, picava, colocava na panelinha, falava que estava fazendo Na Casa Amarela. tudo isso na Casa Amarela, onde vivi minha infância, né? Meu pai até sempre quando? muito participativo. Eu saí de lá com 17 para 18 anos, onde eu me casei. Sim, Você foi até casar lá, essa Casa Amarela, Tá. então. É. E o fato dela não existir mais, e eu vi que tem um negocinho aí no coração de saber que ela não existe mais. Depois que o pai vendeu, né? E aí ele foi um dos primeiros moradores lá do Las Palmas, no condomínio. Foi um dos primeiros. Logo após que eu saí com 17 anos, ele já vendeu, comprou um terreno, construiu, nem sabia ainda como ia ficar organizado aquele bairro. Não era ainda condomínio fechado, né? Ah, não, era. Comprou loteamento de terreno ali e depois construíram ali. E foram lá pra cima. Você não chegou a morar lá com eles, né? Porque você já casou, né? Casei e Foi morava pra lá? aqui na avenida, aqui na... Eles foram sem, você não foi. Não, Não. aí depois ficou meio difícil na parte de logística. Eu fazia faculdade, aí depois eu tive o primeiro filho, tinha que ficar na minha mãe, aí era longe, aí eu vendi a casa lá e também acabei construindo. Na verdade, a gente queria saber quais escolas você estudou em Porto Ferreira. Quais foram as? Estudei no José Gonço, que era ali perto da rodoviária. Isso. Fiz ali, Estudar lá, mas hoje é lá em cima, né? Hoje é lá perto dos bombeiros, lá o Gonço, não é? não tem mais. Não tem Fechou a escola. Fechou? José Gonço. Fechou. Toda a vida inteira foi no Gons? Foi no Gonço e depois no Djalma Forjado. Não. Aí eu não fiz colegial, eu fiz o técnico, né? Fiz magistério. Na época era magistério. Era magistério que também não tem mais. É uma das duas formações. É uma das formações. Das formações. Eu vejo que você fala com muito carinho do seu Toninho Santana. Né? Daí é uma referência. Muito, né? Em todo Diferença de sentido. pai em todos os sentidos. Meu pai nunca tinha dia triste para ele. Muito difícil, aliás, acho que eu nunca vi meu pai triste. Né? Uma pessoa sempre perseverante, de muita fé, muito positiva, uma pessoa paciente, que brincava muito, levava a gente para passear. Então, Toda a sua infância ali marcou muito. todas as férias escolares para praia. Marcou muito até os últimos dias, né? Até os Porque sempre foi filhos. muito presente na sua vida, né? Sim. E meu pai foi um lutador, né? Ele lutou muito contra a doença, ele teve uma neoplasia avançada, sobreviveu 15 anos num tratamento paliativo em Barretos, né? Então ele... Durante esse tratamento parecia que nada estava acontecendo. Não, ele não demonstrava. Nenhum, assim, acho que escondia até dor, de não preocupar a família, os filhos ficarem tristes, né? Vivia com os netos para baixo, para cima. Sim. Sempre foi assim. Colocava a molecada para jogar bola, foi vice-prefeito em Porto Ferreira. Ele foi vice-prefeito? Foi vice-prefeito. Em que ano? Foi na época com o Carlos Teixeira. Ah, foi 92. Por aí. Foi nessa década de 90. Foi de 90 ou 90? Foi Então, vice-prefeito. de 90 a 94, eu acho. Eu não vou saber exatamente. E depois ele fazia parte do conselho do Porto Ferreira Futebol Clube. Ele sempre estava envolvido de uma maneira geral Na área social, esportiva. Meu pai, até hoje, né? Eu ando muito, tenho andado agora As na pessoas falam campanha. dele.
e as pessoas têm referência. Olha, Isso é muito bom, né? seu pai me ajudou nisso, seu pai me ajudou naquilo. Quase todos os bairros que eu ando falam em Ele Joanim foi seu Santana. maior influenciador, Vi? Meu pai foi, inclusive na política. Inclusive na Então, é Todos os irmãos que herdou a parte política. Porque seria uma Foi eu. dúvida, né? Até porque nós vamos tocar nesse assunto, né? Você foi casado com uma pessoa que foi prefeito da cidade, mas não foi ele o maior influenciador na política. Não, seu foi pai. meu pai. Inclusive, o Foi- Maurício Foi influenciado veio por ele. após o meu pai, o incentivo dele. Foi incentivo do seu pai. Meu pai que incentivou, então. Foi meu pai que incentivou. Foi. Meu pai foi Nossa. presidente do MDB aqui, né? Amigo do deputado Baleia Rossi, Wagner Rossi, sempre tiveram uma ligação lá Contato e tem Desde lá de trás. muitos anos. Através dele. Muitos anos, através do meu pai, Galera do Toninho Santana. através do Toninho Santana. Olha pra você ver como é que E ele sempre foi envolvido com a parte esportiva do município, né? Sim. Ele fazia parte do Levava. conselho aqui do Clube Porto Ferreira Futebol Clube. Ele tinha uma turminha das crianças, dos adolescentes, que ele chegou a levar até para a Argentina Sim. para disputar campeonato. Disputava a copinha, ele já falava, né? Ajudava muita criança a ter oportunidade. Naquela época já, através do esporte. Eu não gostava, né? Sempre fazia filantropia na parte do futebol. E nessa época mesmo, eu era um moleque e jogava no Porto e no final do ano sempre tinha, vamos se preparar que a gente vai jogar na Argentina. E eu não sabia que seu pai estava Era a famosa copinha. famoso. Eu lembro de uma Copa que eles fizeram em Porto Ferreira e que é bem isso, né? Eu sou bem cuidadora. Além de cuidar dos irmãos. Você cuidado. E eu fui participar uma vez. Sério? Mas Eu quando lembro- foi aqui ou não? Aqui Aqui no Mato foi Grosso? ainda o acampamento, foi no Washington Luiz. A escola que acampou algumas Porque cidades. vinha gente de todo lugar. Todas as cidades. De outro país. De outro país. Vinha de outro país. E aí o Davi jogava, meu irmão também, e meu pai, né, adorava incentivar as crianças, tirando da copinhas rua dos para jogar iguais, viu? futebol. Acabou. Eu também não quero. Acabou. Mas eu lembro que eu ajudei a distribuir o pão, o suco, para os meninos jogadores que estavam aqui. Eu queria ficar do lado do meu pai, ajudando, Sempre junto, viu? sempre junto, Era o grudada, grude, né? grudada nele. Ô, Vi, e sabendo também da sua história, eu queria que você falasse quando começou esse envolvimento com ajudar as pessoas, já que você tocou, de ajudar os meninos que vieram já desde nova, né? Porque nesse ano que teve a copinha, você era nova também. Era. E Eu já tinha essa chama no coração de ajudar as pessoas. Já tinha. conta pra gente quando começou isso de você ajudar as pessoas com relação na saúde. Eu sou uma prova viva dessa atitude sua, né? Aproveitar que nós estamos publicamente, agradecer por tudo que você fez, que me ajudou no momento difícil que eu passei. Então, só que eu sei que isso veio bem antes, essa história, esse legado que você traz aí. Então, conta pra gente como começou, por quê? Você começou a estender a mão, de levar as pessoas para ajudar. Como foi? Conta pra gente. Na verdade, existe um ditado que eu acho que eu vim nesse mundo para servir e não ser servida. Eu uso muito esse lema, sabe? Porque é bem isso. Eu prefiro sempre estender a mão a alguém, né? E servir realmente. E esse envolvimento e essa coisa que eu carrego do coração de uma pessoa humana e cuidadora, eu nasci assim. Isso não compra, né? Suas irmãs já contaram. Você era assim, a mãezona já desde dentro de casa. Sim, E aí, eu fiz serviço social, né? Eu acabei fazendo faculdade de serviço social, fiz a faculdade de pedagogia, sou psicopedagoga, fiz uma especialização que atua diretamente na dificuldade de aprendizagem das crianças na escola e fiz especialização médica em oncologia e cuidado paliativo no Albert Einstein, em São Paulo. Foram 4 anos de especialidade. Mas esse fato de ajudar, eu sempre tive envolvida com as instituições local do município, né? Ajudei muito, fui uma das conselheiras da Casa do Abrigo lá atrás, quando o Maurício
fundou a Casa do Abrigo em parceria com o promotor de justiça na época, porque as crianças que tinham situação vulnerável e que precisava ser resguardada pela justiça precisava de um lar até que definisse um processo final da situação. E as crianças eram acolhidas na Casa do Abrigo. Então, eu era uma das conselheiras lá, ajudava a fazer um trabalho voluntário nos finais de semana, ou quando eu saía da prefeitura após o meu trabalho, eu ia lá, ajudava a fazer festividade de final de ano para as crianças. Isso já durante o mandato do Maurício. Antes. Foi antes, né? Foi antes do Abrigo. Nossa, Carol nova. 17 anos, E após isso, eu fiz serviço social, fiz pedagogia, fui me especializando depois na área médica, por questões faz 30 anos que eu sou funcionária pública. Dentro dessa carreira de funcionária pública, existe uma experiência de gestão pública em tudo isso. Fui secretária da Assistência Social por 8 anos no município. Fui presidente do Fundo Social de Solidariedade por 8 anos. Fui diretora de escola, fui coordenadora de creche, fui coordenadora de projetos sociais em situação vulnerável de risco de rua. Tirei muitas crianças de rua através da Casa do Amor à Criança, que foi um projeto no Sérgio Dornelles, né? Fiz todo um trabalho de resgate e de inclusão social dessas crianças. Enquanto secretária da Assistência Social, fiz um projeto, mais de 80 projetos, um deles chamava Fortalecendo a Videira. Era um projeto, um sítio que foi alugado do lado do clube de campo, e através desse projeto eu acolhi moradores em situações vulneráveis de risco de rua. Os moradores que hoje estão novamente... Inclusive, tá uma situação complicada, sabe? Né? Em situação vulnerável de risco de rua, muitos são de Porto Ferreira. Está ligado a uma dependência química. São só as pessoas que vêm de fora. Não, existe. Tem esse povo, mas tem muito moradores que estão. Tem bastante gente de Porto Ferreira. Como a gente atuava? A gente fez uma parceria com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal na época. Construímos uma guarita, que hoje ela está lá, essa guarita. Eu não sei se está funcionando ou não, mas na maior parte do tempo que eu passo lá está fechada, do lado da rodoviária. Sim. Então tinha um plantão 24 horas da GM, com a PM no apoio. Existia plantões de assistente social que a gente fazia e não tinha nenhum morador naquela época em situação vulnerável de risco de rua. Por quê? A gente fazia um trabalho de acolhimento, uma triagem com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar e fazia um trabalho nesse sítio. E lá, os que eram moradores de situação vulnerável de risco de rua de Porto Ferreira, a gente acolhia e lá tinha marcenaria, que eles fabricavam uns móveis em miniatura e vendia lá para as lojas das fábricas e gerava renda para eles. Para eles mesmos. Tinha horta comunitária e tinha criação de peixe num lago. Um lugar aconchegante, tinha as atividades com terapia ocupacional, psicólogo, era como uma casa psiquiatra, como se fosse. Mas era um projeto social que acabava abrangendo. Com certeza. Existe no meu plano de governo chamado Pop Rua, que é um trabalho, novamente, voltando às raízes do Fortalecendo a Videira, que um dia funcionou. Deu certo. Porque o morador que está na rua e que são de outras cidades, a gente comprava passagem, levavam eles para tomar um banho, fazer sua refeição no sítio, e a gente colocava no ônibus e voltava para a cidade de origem. E os daqui, a gente acolhia, e no momento certo, a gente, aos poucos, voltava ele na sociedade e na família. Hoje, eles passam por algumas dificuldades. Eles estão ligados a uma dependência há pouco tempo. Eu sentei sozinho com um morador na rodoviária. Porque eu preciso disso politicamente agora. Isso eu sempre fiz a vida inteira. Eu tenho esse olhar. A pessoa que está lá, ela está porque falta oportunidade. Quando eu fiz a pergunta para você, a princípio era até para falar desse trabalho que você fez quando você
pais que as pessoas nem sabem. As pessoas que você levou, por exemplo, que foi o meu caso, você me direcionou, me levou para Barretos. Para quem não sabe, eu levava até comida na minha casa. Ela me ligava, "Pô, você já comeu?" Eu falei assim, não, ainda não. Cheguei em casa e falei, então tá bom, sai fora que eu tô passando aí. E levava a sopa, que tinha beterraba, que tinha feijão, que tinha tudo. É desse trabalho aí que as pessoas não sabem. Que eu até perguntei onde... E que agora, nesse período eleitoral e de campanha, você às vezes vira alvo de crítica em cima de uma situação que às vezes o outro candidato ou outros candidatos não conhecem. Mas também que eu não vou entrar em mérito disso. Beleza. Eu abençoo todos os candidatos, sucesso a todos, é um processo democrático, onde a escolha vai ser do povo ferreirense, escolhendo o candidato que ele acha que está preparado para administrar Porto Ferreira. Então, a nossa concorrência é uma concorrência de paz, de tranquilidade, sem ataques, sem fake news. Se depender de mim gravar um vídeo para atacar outro candidato, não vão ter esse vídeo. Não, Barulho, sim. Meus vídeos, os meus programas de comunicação, meio de comunicação, é somente de propostas. Então, nós vamos falar de propostas. Então, se quiserem me atacar, ataquem. Querem falar em verdades? Falem. O que importa é o coração que a Viviane tem e a consciência de todo ferreirense de saber que não é um trabalho de 20 dias, é um trabalho de 20 anos. É isso que eu queria até falar. Não é de hoje. Tudo isso começou, né? Começou há 20 anos atrás, quando meu pai iniciou com um tumor incurável, quando eu me lembro, inclusive, que eu estava grávida do João Pedro, e foi num momento de desespero, quando detectou a doença, quem vamos procurar? Quem vamos recorrer? E aí começou, num momento de aflição da família, da descoberta da doença do meu pai, começou a procurar. Meu pai foi para São Paulo, pagou consulta particular, usou o convênio para fazer consultas, foi até Jaú, e um falava uma coisa, outro falava outra coisa, outra falava outra coisa, e um homem cheio de vida, querendo viver com desespero, como ia resolver a situação da doença dele. E a gente começou a se envolver com esse processo. Como eu já tinha ouvido falar em Barretos, que é uma referência em oncologia, não é de hoje, inclusive era na América Latina, agora é mundial o reconhecimento do trabalho das tecnologias avançadas em medicina. É inquestionável, você esteve lá, você sabe. E eu procurei Barretos, falei, pai, para com tudo, vamos procurar uma referência maior que a Barretos. Fomos até lá e a preocupação dele é que se ele ia tirar o lugar de alguém que não tinha condições de pagar o tratamento. Falei, não, o direito, a lei do SUS prevê para todos. Quem tem condições, quem não tem, quem tem convênio, quem Lá é tem. mesmo. Atende a todos de forma igual. Igualzinho, pode. Tinha fazendeiro lá, tinha fazendeiro milionário lá que não fazia diferença de quem... E aí começou a minha luta. Foi Me aí. envolvi com o Hospital do Câncer de Barretos, que é o Hospital do Amor agora, de Barretos. Me envolvi, como sempre, preocupado com tudo aquilo de investimento, que atende 5.000 pessoas por dia, e eles vivem de doação. É um hospital totalmente SUS e atende 5.000 pessoas por dia. E acabei me envolvendo. Inclusive, levei o deputado Baleia Rossi e o deputado Léo Oliveira, que ainda não conhecia Barretos. E falei, vamos ajudar, vamos levar emendas parlamentares para que a gente possa ajudar o hospital. Você tem muito contato lá, né? E aí eu acabei me envolvendo com as partes de recurso, de fomentar recurso, e me tornei uma coordenadora voluntária, não só de Porto Ferreira. Eu já encaminhei gente de Palmeiras, Tambaú, Descalvado, Santa Rita, de outras cidades. Né? E esse é o coração da Viviane, de 20 anos envolvida com o trabalho voluntário, e eu atuo dentro do Hospital de Barretos. Não é fácil. Não, é um trabalho árduo. E tudo isso fez com que eu estivesse aqui hoje como candidata a prefeita. Olhando para o outro, muitas vezes levando alívio no meio da aflição, tirando o sofrimento em palavras, em conforto,
mas de saber que, como candidata a prefeita, antes de ser candidata a prefeita, levei mais de 10 milhões de recursos para o Hospital Dona Balbina, através do deputado Baleia Rossi e Léo Oliveira, trouxe a UTI para o Hospital Dona Balbina, através de 2 parlamentares que sempre olhou por Porto Ferreira. Trouxemos mais de 6 asfaltos aqui em Porto Ferreira, através desses 2... Sem estar na... Sem estar... Isso foi pouco. E você teve uma experiência, né? Até bom a gente contar, como primeira-dama. Foi 8 anos primeira-dama. E ele tinha secretária de Ciência Social, 8 anos presidente do Social de Solidariedade. Seguro que você já falou 8 anos, mas 8 anos nós tá fazendo as contas aqui. Daqui a pouco a gente vai dar descobre a idade certinha. saindo Quase 50. Casou com 17. Vamos lá. Tem um filho de 25, Nós estamos filho de fazendo as 18. contas aqui. Tá beirando 50. E agora, quase 2 anos casada com o Dr. Rodrigo Paixão, que é candidato também a vereador na coligação, uma pessoa que também trabalha em prol da saúde, né, pública de Porto Ferreira. E essa necessidade sempre de estar tendo o exame mais rápido. Hoje nós temos uma fila de 6 meses para uma colonoscopia, né, 1 ano para uma ressonância magnética, 3 meses para fazer um hemograma. Já vamos entrar nisso pesado. Mas antes, por que todo mundo que te rodeia fala que você é uma excelente dona de casa? Falaram que você... Gente, porque eu não tenho empregada doméstica, detalhe, tenho uma faxineira, passo marmitinha, fitness, né? Aquela fitness para os filhos ainda, no final de semana, e cuido da casa. Cuido dos filhos, cuido do marido, cuido dos filhos no final de semana, cuido da mãe. E ainda vai cuidar da prefeitura. E vamos cuidar todo o povo ferreirense e da cidade. Igual uma boa dona de casa, cuida de casa. A gente fez questão de perguntar isso a todos que estão à sua volta, fala a mesma coisa. E cozinho bem ainda, detalhe. Não, então isso aí eles vão dar bem, né? Eles vão se marcar pra churrasco. Cozinho bem. Ó, o Felipe tomou sopinha lá. É verdade. Né, Felipe? Não vamos pensar não, viu? A Mayra também gostava da sopa. A Mayra também. O pessoal fala muito também que você teve um período, né? Você trabalhou... como é que é? Bibliotecária. Não sou bibliotecária. Eu atuo, né, ainda, mas como psicopedagoga. Tem uma sala psicopedagógica que atende as crianças com dificuldade de aprendizagem no município. De qualquer idade, essas crianças? Né, de qualquer idade. Apresentou dificuldade de aprendizagem, a psicopedagoga fecha a patologia e aí ela encaminha para um neuro ou para o psicólogo, faz todo o trabalho de anamnese. Você que causava aquele movimento na biblioteca, porque a biblioteca hoje é um lugar que ninguém mais visita, né? É muito difícil, né? O mundo digital hoje, né? Mídia digital. Mas você sabe que tem alguns livros que é procurado ainda na biblioteca. Em trabalho de escola, só acha lá. Na nossa época, Eu vejo, tenho 2 filhos da escola. Foi. Os outros filhos tiveram que ir na biblioteca. A escola levava mas era Foi muito movimentado na época do prefeito Maurício, que ele colocou um sistema informatizado e os jovens utilizavam muito, porque tinha internet. Então, tinha vários computadores, era uma parceria com o governo do estado de São Paulo, e quando tinha esses computadores lá com internet, existia um monitor ali, né, que coordenava essa parte. Tinha uma sala dentro da biblioteca que podia fazer pesquisa pela internet, trabalho de escola pela internet. Acesso tudo à internet, né? Tinha até acesso, mas não a tudo. Não tão. Hoje nós estamos mas tinha pessoas que não tinham condições de ter internet, né, de fácil acesso, e acabou sendo uma inclusão social também no meio digital. Aquela época era muito movimentado, porque procurava muito. Então, às vezes, os jovens saíam do emprego, do serviço, no horário de almoço. Eu me lembro que eles levavam lanche lá, para tomar seu lanche ali, e já ficar fazendo as suas pesquisas, seus trabalhos de escola, mas depois fechou. Esse acesso São Paulo, chamava acesso São Paulo. Era do governo estadual? Governo do estado. Aí parou com o convênio, perderam o convênio, não... Isso, e esse acesso acabou. Acabou.
Tá. Agora, você também, além de tudo, tem a ONG. Eu gostaria que você falasse dessa ONG que você participa, que é a ONG Semeando Mais Vidas. Semeando Mais Semeando. O que é a ONG? Qual é o trabalho dela? É uma organização não governamental. E por que surgiu a ONG? A ONG surgiu há 19 anos atrás. Um ano após o meu trabalho voluntário, o que eu percebi? Percebi que a maioria das pacientes mulheres que fazem mastectomia total, que têm câncer de mama, voltava do tratamento ou durante o tratamento com quadros de depressão. E assim, não é só mandar o paciente para Barretos para se tratar. Existe a volta desse tratamento, né? E o pós desse tratamento. E eu comecei a perceber que elas precisavam de um apoio maior, como uma terapia de grupo e uma terapia ocupacional. E eu comecei a fomentar no fundo da minha casa esse trabalho, né? Eu tinha uma edícula em casa, no quintal mesmo de casa, e comecei a acolher essas mulheres lá. E aí começou a se multiplicar. Começou a multiplicar, o espaço começou a ficar pequeno, e a Casa do Abrigo cedeu um espaço na antiga casa maternal. E a gente atua lá com a ONG na Vila Maria. E elas acharam super interessante, começaram a trazer as outras pacientes junto. Porque na terapia ocupacional delas, elas começam a produzir artesanato e doa para Barretos. Eles têm uma lojinha beneficente lá, que eles vendem todas as doações que eles ganham. Então, uma começou a levar barbante, eu comprava tecido, minha mãe é costureira, tem um ateliê na casa dela, ajuda a coordenar, tem a presidente da ONG, que é a Regina, uma amiga minha, que acabaram envolvendo e acabou se tornando uma família com as pacientes ali. Então, elas não perdem um dia de terapia. Esse apoio pós aí, ele é fundamental. Não, porque a doença pode até ter acabado, mas existe... E o interessante é o apoio psicológico, porque umas estão iniciando o tratamento, outras ainda vão iniciar, e outras já estão curadas no mesmo grupo. Então, elas falam a mesma língua, falam, olha, já passei por isso, meu cabelo cresceu. Incentivando. Cabelo é a maior, é o maior baque para a mulher no tratamento. E aí começou com a ONG. E esse trabalho, ele continua semanalmente. Não, continua. Existe a diretoria da ONG, né? A presidente, e que acolhe tudo isso e que fomenta doações para Barretos. Como eu sou uma coordenadora responsável até pelas campanhas que ocorrem no município, campanha de doação, campanha de arrecadação, acaba passando por mim, eu comunico a capacitação de recurso que eles têm lá, e a gente acaba transferindo isso de uma forma organizada e direcionada corretamente para o hospital através da ONG. Eu acho que, e agora uma das coisas do que eu acho que é muito difícil, e para isso precisa de um dom, que é a questão do cuidado paliativo, porque você está cuidando de alguém que tem uma doença curável. Quando o paciente é paliativo, às vezes as pessoas acabam se assustando. Nossa, é paliativo, então vai vir a óbito a qualquer momento. Existem fases dentro do cuidado paliativo. Tem gente que vive 40 anos dentro dos cuidados paliativos. Tem gente que vive 15 anos, como meu pai viveu. Meu pai já era um paciente paliativo, mas a gente fez bem o controle de sintoma. Cuidados paliativos, todo mundo fala, é triste. É triste, mas ele acaba trazendo um trabalho maravilhoso, uma equipe multiprofissional. E a gente consegue trazer alívio, controle de sintoma, fazer um trabalho familiar, porque às vezes a família adoece mais que o paciente. Então, o que é cuidados paliativos? Diabetes, por exemplo, é uma doença paliativa, não tem cura. Psoríase, lúpus, existem várias doenças autoimunes, não só em oncologia, que é paliativo, mas que controla a doença por muitos anos, que faz a pessoa viver... Quer dizer que a pessoa vai morrer a qualquer momento? Não, então existem fases do cuidado paliativo. Fase 1, fase 2, fase 3, fase terminal, que
que aí se perdura o tratamento de controle dos homens até o final da vida, a plenitude de vida. É difícil, é um trabalho árduo, mas é gratificante de êxito dentro do cuidado paliativo. Faz total diferença dentro de qualquer tratamento incurável. E dentro do tratamento, essa parte final, você trabalha com a família também? Com a família também, cuidados paliativos. Na verdade, principalmente. Trabalha com a família. A aceitação da doença, né? As fases que a pessoa vai passar, isso tudo você trabalha junto com a família. Vamos falar sobre religião. A gente sabe que você é cristã. E como foi isso? Você era mocinha? Eu nasci praticamente num berço evangélico, né? Meu pai sempre foi católico, a vida inteira ele foi católico, e a gente sempre respeitou as divergências de cada um e a escolha de cada um. Isso é muito importante, né? No meio familiar e nas decisões de cada um. Mas a minha avó sempre foi evangélica. Por parte da minha mãe. Sua mãe. Materna. Certo. Então, eu ia muito na Deus Amor com ela, participava dos corinhos da igreja. Eduardo também. Eu me lembro muito da família Arruda da Deus Amor. A vida inteira fui o coração do Eduardo aí. meu pai, meus tios. Muito. 20 anos da igreja de Deus. Então eu ia, gostava de cantar, né, no coral. Sempre participei das atividades com a avó. Ia com a sua avó. Com a avó e com o avô. Com os dois. Com os dois. Isso desde criança, então. Desde criança. Praticamente, no seu evangelho. Nasci. Legal, é legal essa diversidade, teu pai católico. E isso é muito legal, né? Dentro de uma mesma família, todo mundo se respeitando. Como gestora pública, a minha visão é respeitar todos. Sim. Né? Até porque cada um no seu segmento. Cada um na sua crença, respeitando as festas popular das comunidades religiosas, né? Trazendo também dentro do plano de governo uma semana inteira cultural gospel. Não tem, isso é inclusive um projeto para se tornar lei. E a gente vai depender da Câmara Municipal também para aprovar, mas que não seja um evento gospel de um dia ou 3 dias, que seja uma semana, para que todas as igrejas também, principalmente os adolescentes que carecem dentro dessas atividades gospel. Então tem a Semana Cultural Gospel que vai existir no governo Viviane. Isso faz parte do plano. Faz parte do plano de governo. Isso. Foi apresentado, inclusive, para os pastores da cidade. Sua mãe estava até presente, a Andréia, né? Estava em várias igrejas, quando eu e o Kiko também, uma pessoa cristã, sim, que traz esse conceito da gente fazer não só 3 dias de evento gospel, como era feito na época do Maurício, fazer uma semana toda de chamava Adora Porto Ferreira. Adora Porto Ferreira. Adora Porto Ferreira. E também respeitando as outras comunidades religiosas, festas populares, com total apoio da gestora e da prefeita. Você sempre esteve envolvido com política, praticamente, então, desde muito cedo. Na verdade, você conseguiu fazer amigos, amigas de verdade na política? Tem algumas pessoas que acompanham há muitos anos, que acreditam na ideologia da pessoa. Antes do partido, acredita na ideologia de quem é Viviane. Então, a gente tem amigos, como está aqui o Dr. Rogério Carlinho, que é um amigo meu, irmão, que acompanha essa trajetória, que inclusive é um dos coordenadores da nossa campanha agora, e que me acompanha pela ideologia que ele tem na pessoa. Sabe por que o Eduardo faz essa pergunta do amigo? Para deixar a parte do inimigo. Você faz mais amigos ou mais inimigo? Ele deixa sempre a parte do inimigo para Aí depende da pessoa. Eu não tenho nenhum inimigo. As pessoas, elas acreditam e buscam naquilo que elas acreditam. Então, como é um processo democrático, onde todos escolhem, e a democracia ela ser efetiva no dia 6 agora de outubro, digitando em quem elas acreditam, na ideologia, na pessoa, na história da pessoa, o que ela representa, o que ela vai representar para Porto Ferreira, para governar Porto Ferreira. Então, gente, o processo democrático,
ele Você cria o inimigo, às vezes, sem você querer, né? existe, não tem perseguição, não tem que ter essa situação, é meu inimigo. Algumas pessoas em Porto Ferreira, infelizmente, têm essa ideologia que é inimigo. Não é inimigo. Para mim, eu tenho uma campanha eleitoral como se fosse uma disputa de uma gincana da cidade, como tinha antigamente, WC, inflação. Quem ganhou, Lembra aquela não sei gata? exato. Existia aquela gincana onde a sociedade ferreirense Essa não é da participava, WC, né? WC, sindicato. sindicato, né? Para mim, é como se fosse um processo muito mais de responsabilidade pública, mas como se fosse um pleito que a gente está numa disputa, uma disputa que teria que ser em paz e democrática. Ninguém vai deixar de votar em A, B ou C porque eu acreditei no ataque daquele contra a outra pessoa. Não existe. E a gente está vendo um momento da política, principalmente na briga lá em São Paulo, na prefeitura de São Paulo. É um negócio que está assustador. E que as pessoas estão ficando cada vez mais desacreditadas de situações de ataque. Bem, Forteira não chegou nesse nível, né? A gente espero que não chegue nessa última semana. Se depender da candidata Viviane, não vai existir isso. Aproveitar que você usou o feminino, sobre a mulher, sobre você, seria a primeira prefeita de Porto Ferreira mulher? Não, segunda. Teve a Renata, verdade. Já teve uma. Mas a mulher, a importância da mulher na política. A mulher, a gente sabe, a minha está aqui perto, a mulher tem um olho. Uma visão de águia, como diz. mulher tem uma visão diferente da visão. Então, e você acha Existe um toque feminino, né, gente? Existe um toque feminino, principalmente para cuidar do embelezamento da nossa cidade. Além de eu ter um olhar humano que traz uma gestão de humanização forte em saúde, que é o que eu vivencio e que eu ouvi. Nosso programa de plano de governo, ele foi baseado em cima de uma escuta popular. A gente ouviu a população antes do pleito eleitoral, nas condições de ouvir a necessidade daquele bairro, do outro bairro. Em cima de uma necessidade, de um clamor popular, nós elaboramos um plano de governo. E 90% da população hoje, você pode sair na esquina amanhã e perguntar qual é a necessidade do cidadão feirense? Saúde pública. E saúde pública, a Viviane traz uma bagagem de experiência, né? Lá atrás, de gestões, de administrações que se passaram e que um coração humano e com uma força de liderança política que se chama Baleia Rossi e Léo Oliveira. Inclusive, com o orçamento que vem das secretarias do Estado de São Paulo e com os ministérios que esses dois deputados vão trazer recursos para que a gente possa construir uma unidade só para mulher em Porto Ferreira, uma unidade rosa, que vai fazer só mamografia aqui, que vai fazer a parte de ginecologia aqui em parceria com Barretos. Existe um plano para trazer algo do tratamento de Barretos, porque é uma luta aí para lá, a pessoa doente, a gente sabe que os ônibus saem 6 horas da manhã. Mas para isso, a gente tem que trazer o básico que nós não temos. Nós não temos uma mamografia em Porto Ferreira em todos esses anos. A pessoa tem que fazer uma mamografia, tem que ir para longe. Tem que ir para longe, tem que marcar em São Carlos, levantar 2 horas da manhã, ir para São Carlos, demora para agendar, demora para vir o resultado. Em tudo isso, se tiver com câncer de mama, que se leva em 6 meses, até marcar a consulta médica novamente para levar o resultado, já foi, gente. Então, qual é a minha preocupação? Qual é a visão como gestora pública da cidade? Lógico, nós temos fomento de política pública em todas as secretarias. Secretaria do Esporte, para descentralizar a área do esporte para todas as crianças nos bairros. Hoje, Du, você ligado ao esporte, não sei se você joga ainda, porque você também tá na meia idade. Eu tô gordinho. Eu não sei se você ainda está jogando. Ela foi educada, ela não tem. Mas a gente tem crianças hoje É importantíssimo. que quer aprender futebol, tem uma escola municipal. Os pais dos bairros da cidade têm que pagar a escola para a criança aprender futebol. E isso no governo Viviane não vai ter. Nós vamos implantar, descentralizar com estagiários através da Secretaria de Esporte,
descentralizar o esporte, levar para a comunidade, levar para dentro das escolas, aproveitar melhor os campos das comunidades, trazer zeladoria pública, iluminação pública para os bairros, zeladoria nas praças públicas, para fomentar lazer, esporte, através da Secretaria de Esporte, trazer cultura. Hoje, música, a criança aprende hoje através da Secretaria de Cultura, só. Mas não está descentralizado. As crianças dos bairros da cidade estão sem aprender a tocar um violão, uma aula de cântico. E aí isso Ficando cada vez mais longe, né? traz para um trabalho de prevenção da drogadição, onde eu levo esporte e musicalidade. Eu posso resgatar essas crianças, fomentando através de uma equipe profissional para falar de drogadição dentro das escolas, com cartilinha educacional. Isso está no coração da candidata a prefeita, mas mais que isso, está elaborado numa parte técnica dentro do plano de governo. E essas unidades em saúde, um centro de hemodiálise, nós temos mais de 100 pacientes sendo transportados para fazer diálise em Porto Ferreira. E nós vamos fazer como prefeita da cidade, inclusive uma candidata liderando as pesquisas hoje em Porto Ferreira. Não porque faz 20 dias que ela ouve a necessidade da população, é porque faz 20 anos que ela está envolvida com a saúde pública de Porto. Nós vamos aproveitar e vamos entrar então firme agora na área da saúde. Tem um plano especial até para as mulheres, né? Sim, uma unidade rosa para as mulheres. Ponto. Essa é a minha. Sempre aqui. Não precisa um programa. Não precisa se preocupar, não, Du, porque os hospitais não vão ser todos rosas, não. Nós vamos ter um rosa. Este é específico para as mulheres. Um hospital, não Dona Balbina, seria um hospital... Não, uma unidade diferente. Atendimento SUS, atendimento só para as mulheres, em parceria com Barretos na parte de prevenção, onde vai fazer as biópsias, mamografia, ultrassom, parte ginecológica e parte de pré-natal. Só nessa unidade de rosa, onde vai ter construído. Isso faz parte do... Está no plano de governo. Outra seria o centro de hemodiálise. O outro seria uma central de diagnósticos de exame. Todos esses exames que o paciente acorda 2 horas da manhã, vai para Américo Brasiliense, vai para Piracicaba, que vai para São Carlos. Isso varia todos os exames aqui, para não ter fila de espera, como eu disse, 1 ano para fazer uma ressonância magnética, 3 meses hoje para fazer um hemograma. Sim. A gente quer implantar um sistema mais rápido, mais ágil, que não tenha fila, porque vida não é produto de prateleira de supermercado. Vida é vida que pulsa, é vida que precisa ser cuidada. Tempo, né? Não muitas não têm esse tempo, né? Agora da hemodiálise. E o pronto-socorro também. Existe hoje uma reclamação, uma reivindicação popular forte. Hoje, se você for no pronto-socorro, você demora 3 a 4 horas para ser atendido. É 2 médicos para atender tudo, amarelo, vermelho e verde. E o pronto-socorro é repasse público. Quem repassa é a prefeitura. A prefeitura que repassa. Então, nós queremos ampliar, construir uma sede só para um pronto-socorro municipal. Onde ali está o pronto-socorro, a gente pensa em implantar o centro de hemodiálise. Então, e o prefeito poderia influenciar, por exemplo, não quero 2 médicos, eu quero 4. Pode, porque a prefeitura pode, o repasse é dela. Repasse é dela. O hospital hoje Santa Casa, ela administra com o repasse que você passa. Se você repassar para contratar mais 2 médicos, vai ser contratado. Mas isso seria uma decisão somente do prefeito ou da prefeita, ou também vai ter que fazer todo um trabalho com a Câmara Municipal, com os vereadores? Isso é uma medida que... É uma medida da prefeitura pode resolver. Pode diretamente para a população. O hospital, a Santa Casa, ela pode continuar administrando, mas o espaço físico não dá para humanizar. Ali o espaço físico é apertado, você não consegue pôr mais consultório médico. Hoje, onde você faz a inalação, você faz a sutura, tudo ao mesmo tempo. O leito é 2 quartos, 1 quarto para cá, outro quarto para lá. Por quê? Leitos de repouso. Até o médico atender, passa por uma triagem da enfermagem. Essa triagem acolhe quando está com dor, até o médico atender. Os demais têm que aguardar na recepção, porque não cabe ali dentro. Mas como não cabe ali, qual que seria a ideia? Construção de novo pronto-socorro. Pelo menos com 4 médicos, um pediatra 24 horas
e que a gente possa construir salas humanizadas. E, gente, não é difícil. É só você ter boa vontade, buscar recursos com deputados. E isso a gente tem, essa abertura nos ministérios e nas secretarias do Estado de São Paulo, através do governador Tarcísio, um grande parceiro, um amigo do deputado Baleia Rossi, que inclusive eu já estive em São Paulo com ele, na concessão de uso daquela área que é da Artesp, em frente às lojinhas do comércio, da Avenida do Comércio, lá em cima. Existe uma área que você não sabe se é estacionamento, se é um depósito ali de mato. O que é aquilo? Aquilo é uma área da Artesp. Não pode ser investido. Nenhum prefeito pode investir. Mas eu já estive em São Paulo, mesmo antes de ser prefeita eleita, já estive lá com o deputado para colocar no plano de governo uma revitalização total daquela área. Aquela área é entrada, é cartão postal de visita da cidade. A cidade hoje, ela depende dos compradores que vão lá para as fábricas fabricar muito mais cerâmica. Fabricando mais cerâmica vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, fomentar o turismo de um olhar feminino. Você teria Isso volta para aquela área. E eu fui discutir aquela área na Artesp, juntamente com o deputado Baleia Rossi, na Secretaria do Turismo em São Paulo. E vai ser possível? Caso eleita, não. Vamos ser eleita. A gente vai ter uma concessão de uso de 60 anos daquela área e vamos investir ali. Fazer um calçadão como se fosse de praia, desde a galeria das fábricas até o primeiro portal, colocando banco, uma unidade da polícia, da guarda municipal ali, para que possa dar o apoio de segurança pública, trazendo iluminação, revitalização daquela área. E aquela área pode ser aproveitado para fomento do jovem, com atividades gospel, com show gospel ali naquele calçadão. Porque é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Hoje dá até medo, dá medo, né? O jantar Muda de noite. falta luz, falta segurança e falta cuidado. Então, essa prefeita, essa candidata a prefeita, já estou profetizando que eu vou ser a prefeita da cidade, porque existe uma querência muito grande hoje popular, né, através da pesquisa, que vamos ser a prefeita aí de Porto Ferreira, fomentando turismo, saúde, educação, esporte, para todos os segmentos. Sim. Vi, você falou também sobre policiamento ali em cima. Vamos aproveitar, vamos dar um gancho aqui. Segurança pública. Segurança. Segurança pública é um estudo, inclusive o Maurício, né, como ex-prefeito, ex-delegado, aposentado, nos ajudou a elaborar aí o plano de governo de segurança pública, tá? Teve a participação dele. Aí a gente quer implantar. E o que você acha como que está hoje em Porto Ferreira? Hoje existe um trabalho eficaz na medida do possível, com um número efetivo pequeno do Estado de São Paulo, da PM, e existe uma guarda municipal com um número também reduzido de efetivo. Então, falta o quê? Um diálogo com a Secretaria do Estado de São Paulo da Segurança Pública para que a gente possa aumentar o efetivo do Estado. Não é do município, mas eu, como prefeita, vou até São Paulo, o deputado vai me acompanhar e vou reivindicar. Olha, dados estatísticos, o município está com índice alto de furto, índice alto de boletins de ocorrência nesse segmento. Eu preciso que aumente o efetivo. Isso é uma articulação política, gente. Isso basta a prefeita ir até lá, fazer o diálogo e trabalhar dados estatísticos. A GM, também queremos valorizar o trabalho da GM, aumentar o número de efetivo da GM e construir alguns pontos na cidade de um posto da guarda fixo, para que fique ali, plantão ali em alguns pontos necessários, e que numa ronda maior da guarda municipal também nos bairros da cidade, noturno, de madrugada, e da polícia militar, queremos trazer também a polícia militar. E a tecnologia, Vi? Perto. Ao favor da segurança, que hoje é um ponto aí que tem sido... O que a gente pensa, o que a gente pensou, planejou, projetou e está no plano de governo, uma criação de um gabinete integrado das Forças Armadas para que a gente possa integrar a PM, GM, a Defesa Civil, fazer um trabalho a nível de gabinete
para fazer esse levantamento estatístico, fazer um estudo de inteligência hoje, que se utiliza de um aplicativo, inclusive do governo do estado de São Paulo, para que a gente possa usar medidas de inteligência, para que a gente possa captar esses números e dados estatísticos e fomenta essa segurança de uma maneira mais ágil, eficaz, rápido no combate do tráfico de droga, mas não é só o combate, eu tenho que fazer a prevenção. E aí entra a área social, e entra a área educacional. Por isso que é um gabinete de gestão integrada, para pensar tudo integrado. dar aplicativo de inteligência para que a gente possa fazer. Não vai resolver eu querer colocar sua câmera digital na cidade. Se inibe até um certo ponto. Mas eu tenho que estar preocupada no combate também. Né? Se eu tiver crianças no futuro da adolescência não utilizando droga, a maior parte dos furtos está interligada a uma dependência química. Eu tenho que pensar em dar respaldo educacional com esse tema da drogadição. Por isso que eu falo, não existe. É porque a educação, na verdade, ela é fundamental na formação educacional das crianças. As crianças são o futuro de hoje. A gente já fala, né? Ensina seu filho o caminho que deve andar e não vai se desviar lá na frente. Então, é um trabalho interligado da área social, de políticas públicas na área social, e que isso eu entendo muito bem, até porque fui secretária há 8 anos da Ciência Social e desenvolvi mais de 80 projetos sociais na cidade. Eu descentralizei em todos os bairros, capacitei mais de 250 mulheres com padaria artesanal com o governo do estado de São Paulo. Não era um trabalho de assistencialismo, era um trabalho de geração de renda. Trouxe o primeiro CRAS, dava o primeiro CRES, dava para ensinar a pescar. Exatamente isso. Eu quero aproveitar e entrar também nessa parte das creches na cidade. A gente vê período integral. Uma informação muito grande. E faria em política pública para essa situação? Voltar o período integral nas creches, fazer uma revisão de referência dessas educadoras que estão descontentes, valorizar esse educador, trazer capacitações para que possa desenvolver atividades lúdicas e pedagógicas desde o nascimento, que entra nas atividades de estímulo com o bebê. Creche é um trabalho educacional. Não é só um decor, onde aprender o bebê e só troca. Não, existe um trabalho a ser feito ali. A ser feito de estímulos no espelho. Aí são as atividades mais técnicas que entram das educadoras. Existe com espelho, com atividades lúdicas, com os brinquedos que traz som, cores. Existem atividades para ser estimulado desde a infância. E isso, a Viviane, como educadora, também vai fomentar esse tipo de política que falta. Inclusive da estrutura física. Temos creches faltando cortina, bate-sol, creches que falta areia no tanque de areia, trabalhos básicos, né? Coisa assim. Trabalhos pedagógicos, a educadora precisa de material e não tem. Atividades como bloco lógico, material lúdico. Esse o número que tem hoje atende Porto Ferreira? Não totalmente. Não totalmente. Temos que rever essa contratação de educadores para que a gente possa ampliar, mas e cuidar da estrutura física também das creches. Falta pintura nas creches, manutenção do prédio. Eu quero tocar num ponto, até para que você use isso até para nos esclarecer o público sobre a questão da legibilidade, que as pessoas ficam com tem esse ar aí, a Viviane não vai poder concorrer, a Viviane não pode entrar, a Viviane não pode isso. Então, Viviane, eu gostaria que você explicasse para a gente e já tirasse isso, então, do meio do caminho aí. Foi bom você ressaltar. Na verdade, eu fui a candidata mais votada na história de Porto Ferreira. Na história. Vereador. Desde quando nasceu a cidade de Porto Ferreira, eu fui a mais votada na história como vereadora. Por um reconhecimento já, né, da população. Isso que a gente falou. Sofri um processo de perseguição, infelizmente, de muita maldade, de um processo que eu nem merecia, até por ajudar bastante as pessoas,
a gente acaba, às vezes, incomodando, né? Um político ou outro que também poderia fazer esse ato voluntário. Cabe para todos o ato voluntário. Mas eu venci. Eu venci porque a palavra de Deus fala que os justos herdarão a terra. Então a justiça veio dos altos céus. E eu estou totalmente apta. Existe fake news, maldades, concorrência falando, mas é só entrar, consultar o site do TRE, Tribunal de Justiça Eleitoral. Está lá a minha candidatura registrada, deferida, totalmente apta para assumir a prefeitura e ser a melhor prefeita que Porto Ferreira vai receber. Não corre risco de você ser eleita prefeita e não assumir. Registro de candidatura deferido. Tá, gente? Esse mal não existe mais. Venci e arquivou esse processo, não existe mais processo. Falamos sobre isso porque é um assunto que não adiantava a gente falar de propostas, falar da história da Viviane, conhecer a Viviane. Aí as pessoas, ela ia entrar ou não ia entrar? Então a gente deixa isso. Não teve claro, tempo hábil, eu assumi a Câmara Municipal e que também não compensava assumir no último ano. E Deus projetou algo muito maior, né? Um propósito muito maior para a cidade. E hoje eu sou candidata a prefeita, totalmente apta a assumir a prefeitura municipal. Estou aqui confiante, segura e que a justiça de Deus foi feita. Um registro de candidatura totalmente deferido. História esclarecida. Não, isso é muito importante. E vamos lutar muito por Porto Ferreira. Agora, só falando de rede social, de ataques, disso, daquilo, eu fiz essa pergunta para alguns candidatos e eu faço para você. Hoje, a rede social ela influencia muito na política. Você sabe, é um meio de comunicação mais... Você vê, né? É o que se fala, boca do trombone, que ela coloca lá, porque essa rua, porque não tem o cuidado, porque não tem isso. Porque é algo que deu voz às pessoas. Sim, o meio de comunicação hoje digital, ele é muito mais rápido. Ele chega rapidamente através do WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook, né? E esse hábito cultural, até pela tecnologia avançada que a gente tem no mundo digital, se tornou aí um meio de comunicação forte. Existe muitas inverdades, mas o que importa é quando a pessoa sabe quem é a pessoa. E quando esse fato de ataque ou de mentiras chega até a rede social, as pessoas hoje, elas sabem quando é montagem. Hoje existe meios de inteligência artificial que você coloca a pessoa onde ela não está, né? De inteligência artificial. Sim. Ela faz qualquer negócio, ela põe voz onde não é a voz da própria pessoa, igual a minha. Hoje é difícil. Mas até quando... Mas eu acho que as pessoas têm acompanhado isso e sabem. Não é nem das fake news, das coisas assim. Eu falo assim, olha, a iluminação aqui nesse bairro não tem os buracos na rua, o negócio tá feio. Porque isso tudo, as pessoas, hoje elas falam, antigamente... Não sei qual era o meio... Meio de expressão, né? Meio de expressão. Através das redes sociais. Porque hoje, se você quiser saber o que acontece aí, como é que tá os bairros perfeitos, você entra lá, você vai ficar sabendo qual rua não tá boa, o que aconteceu. Então, ela acaba influenciando, porque se você tem alguém, fala assim, poxa, não chegou até mim aqui, Vamos supor, você entrou lá, a prefeita tá aqui, Olha, o pessoal tá reclamando aqui, Ficou... Existe alguns grupos, né? Que são direcionados e mal intencionados, inclusive com administradores fake. Que aí a pessoa posta o que quer, e o administrador... Mas hoje a justiça também, ela tá bem acirrada. Levanta IP, né? Existe... O que você tá, Viviane, cansada, a gente sabe que você está pela... Faltando uma semana do pleito efetivo da democracia. Mas como que você está, assim, na sua vida, de tudo, sua paz, sua mente? Tranquila, apoio familiar total, né? A família muito unida, o esposo apoiando, super inclusive a candidata a vereador, os filhos, cada um tá aí no seu lar, aí em Campinas, em Ribeirão, mas apoiam, né? O João Pedro vibra, é um adolescente inteirado,
né? É intenso, hein? Intenso. Ele é intenso. Gosta muito. Gosta. Mãe, vou sair para votar, vou te ajudar aí essa última semana, vou embora mais cedo da faculdade numa quinta-feira e vou ficar esse final de semana com você. Tá empolgado. E a população, né? Isso dá muito ânimo. Estou muito segura, muito confiante. A resposta tá vindo legal das ruas? Muito. O calor humano é forte, com muito carinho. Esse último comício que eu fiz aqui no Pascoal Salzano, após término do comício, fiquei muito emocionado que as pessoas choraram, se emocionaram, gritando meu nome, clamando pela Viviane. Legal, isso é uma situação diferente. Inclusive, eu quero que você, depois, né? Ah, pode ser agora já. Eu quero que você vire para aquela câmera e fale para o eleitor porque no dia 6 ele tem que apertar o 15. Porque no dia 6 tem que apertar o 15. Porque o 15 é o 15 da esperança, é o 15 da saúde, é o 15 do social, é o 15 da segurança pública, é o 15 do fortalecimento, do crescimento e do avanço para Porto Ferreira. Por isso, no dia 6 de outubro, vote em 15 e confirme. Viviane, comprometida em fazer tudo de melhor para Porto Ferreira. Não são promessas, são comprometimento em fazer. Conte comigo, estou com você, Porto Ferreira. Enfim, nós queremos te parabenizar, desejar sorte na sua campanha, no seu resto de dias, que você venha comer bem e não venha sobreviver aos últimos dias, que a gente sabe que é complicado. Temos visto aqui outros candidatos também que estão exaustos, você não está diferente. Ainda vai ser corrida. Eu caminhei hoje em alguns bairros. Tem que usar um reloginho e marcou quantos quilômetros andou hoje? Você sabe que eu sou incansável, eu tenho uma energia. Toda a equipe da campanha fala, meu Deus, ainda brinca com o Rodrigo. Doutor, o que o senhor dá para ela em casa? Para ela ter essa energia toda. E aí ainda ele fala... Vai fazer a propaganda. Ela veio de outro planeta, porque não é possível. Ela chega em casa ainda 1h da manhã, vai pelo carro para lavar. É isso. Mas desejamos o melhor para você. Mas isso significa que Porto Ferreira tem uma mulher forte, uma liderança e uma pessoa comprometida e que dá conta de administrar a casa, administrar uma ONG junto com as voluntárias, administra a família, os filhos e vai administrar muito bem Porto Ferreira. É isso aí, obrigado por você ter aceitado nosso convite de estar aqui para poder esse bate-papo, esclarecer totalmente para a população qual que é a situação. A Viviane lá de trás, a Viviane de hoje. Viviane lá da... Lá da Amarelos. Essa casa, eu sei onde é. Faz a finalização. Agradecer novamente. Muito obrigado pela disposição aí. Sabemos que é o final de um dia que você contou pra gente que acorda às 5h da manhã, né? Para começar esse projeto aí. Que Deus te abençoe. Agradecemos e agradecemos vocês que ficaram com a gente. Convidamos para as próximas entrevistas. Esse é o Pode Crer. Pode mandar suas perguntas aí, os comentários, pode mandar pra gente. Curte, aperta o sininho. Curte, compartilha, aperta o sininho. Nunca sei que eu ia estar falando isso, mas eu estou falando, tá? Fiquem com Deus e até a próxima entrevista.